Sabe uma palavra que a gente ouve tanto no mundo corporativo que, assim, às vezes parece que ela perdeu o sentido? Estratégia. Com certeza. Todo mundo fala do tal plano estratégico, mas quando você vai olhar de perto, o que tem ali é uma lista de desejos ou, na melhor das hipóteses, uma planilha cheia de tarefas. Sim. Fico com a impressão de que a gente confunde muito estar ocupada com estar progredindo, sabe? Essa é a confusão central. E é uma confusão cara, que custa tempo, dinheiro e, o pior de tudo, a energia das pessoas. Exato. Equipes inteiras correm em círculos, cheias de iniciativa, mas, assim, sem um pingo de direção. A diferença entre movimento e avanço real é ter, de fato, uma lógica por trás das ações. É isso que é estratégia. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: tentar separar o joio do trigo, o que é estratégia de verdade e o que é só o barulho do dia a dia da operação. A ideia é mergulhar nessa lógica para entender como um bom pensamento estratégico pode, de fato, guiar as decisões das grandes às menores. A questão que fica é como a gente sai de um gostaríamos de crescer para um conjunto de escolhas coerentes que realmente cria uma vantagem competitiva. Ok, então para começar a limpar o terreno, vamos pelo que estratégia não é. Não é só uma meta ambiciosa, tipo, queremos dobrar de tamanho em 3 anos. Não, isso é ambição, é um desejo. Isso. E também não é aquele plano de ação gigantesco, com 1000 linhas, que ninguém nunca mais olha depois da reunião. Exato. Esses são resultados ou atividades, mas não a lógica que os conecta. A estratégia é o como. É a resposta para a pergunta: considerando a nossa realidade, o nosso mercado e os nossos recursos, qual é a nossa abordagem inteligente para chegar numa posição única e valiosa? Entendi. Sem essa resposta, sem essa lógica, o plano de ação vira uma coleção de boas intenções que puxam a empresa para todos os lados ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu entendi com um exemplo. Se uma empresa diz, nosso plano é contratar 5 cientistas de dados, comprar uma ferramenta nova e lançar uma campanha de marketing, isso é só uma lista de tarefas, certo? É o quê? É o quê? É a ponta do iceberg, é o movimento, não a direção. Agora, se a lógica por trás disso fosse: o nosso grande desafio é que os clientes nos veem como um fornecedor de relatórios genéricos que compete só por preço. Para quebrar isso, a nossa política será nos posicionar como o parceiro essencial para e-commerces que precisam otimizar sua precificação. Portanto, faz todo sentido contratar especialistas nisso e desenvolver um produto focado nesse problema. Essa é a diferença. A segunda versão tem uma narrativa, uma lógica clara. E essa narrativa faz toda a diferença. Ela alinha as decisões. A ausência dela cria cenários que todo mundo que trabalha numa empresa já viu. Sim. Por exemplo, a consultoria que tem o que eu chamo de cardápio infinito. Ela aceita qualquer projeto, de qualquer setor. Financeiro, saúde, varejo, o que aparecer. Conheço várias. O resultado: a equipe vive apagando incêndio, a qualidade é inconsistente e a empresa nunca consegue cobrar mais caro, porque não é especialista em absolutamente nada. Sim. Ou a empresa de software que está na corrida de features. Toda semana tem uma funcionalidade nova, baseada no que o cliente A pediu ou no que o concorrente B lançou. Exato. Reatividade pura. O produto vira um monstro complexo, difícil de usar e de manter, porque não existe uma visão clara de qual problema central ele se propõe a resolver e para quem. É a reatividade no comando, né? Não a estratégia. Isso me faz pensar, se a maioria das empresas erra ao começar pela lista de tarefas, por onde deveria começar? Qual é o primeiro tijolo dessa construção? O ponto de partida de qualquer boa estratégia, e isso é contraintuitivo para muita gente que gosta de ação, é um momento de pausa. É o primeiro pilar, o diagnóstico. Pausa. Não dá para criar uma estratégia no vácuo, a partir de um desejo. É preciso primeiro entender com uma honestidade brutal o que diabos está acontecendo aqui. E o crucial é ir além dos sintomas e encontrar as causas. E essa é a parte mais difícil, porque os sintomas gritam, eles são óbvios. Por exemplo, um sintoma clássico:
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sobrecarregada, o tempo de resposta aumentou e a qualidade caiu. Reação imediata. A reação imediata, o diagnóstico superficial, é sempre: precisamos contratar mais gente para o atendimento. Que é como tomar um analgésico para uma dor de dente causada por uma cárie. Alivia o sintoma por um tempo, mas o problema continua lá, apodrecendo por dentro. Perfeito. Contratar mais gente pode, inclusive, piorar a situação, aumentando a complexidade e os custos sem resolver a causa raiz. Exato. Um diagnóstico de verdade iria mais fundo. Iria conversar com vendas, com produto, com os clientes. E talvez descobrisse algo como: nosso processo de vendas para bater a meta está prometendo customizações que nosso produto não suporta. Entre a promessa e a entrega. A sobrecarga é só onde a febre se manifesta. Isso. E quando você tem esse diagnóstico profundo, a solução se torna completamente diferente. Não é sobre contratar mais, mas talvez sobre realinhar os incentivos de vendas, simplificar o produto, ou ser muito mais claro sobre para quem é e para quem não é a sua solução. Certo. E isso nos leva diretamente ao segundo pilar, que é o coração pulsante da estratégia: a escolha. Estratégia é, em sua essência, a arte de dizer não. Essa parte é a que dói. A gente adora a ideia de mais clientes, mais produtos, mais mercados. Mas a estratégia de verdade parece ser sobre menos, porém melhor. Exatamente, nenhuma empresa pode ser tudo para todos. Tentar ser a mais barata, a com maior qualidade e a mais inovadora, tudo ao mesmo tempo, é a receita garantida para a mediocridade em todas as frentes. São as escolhas difíceis, os trade-offs, que criam uma identidade forte e uma vantagem competitiva que é difícil de copiar. Pensa na Southwest Airlines, nos Estados Unidos. Eles escolheram não ter primeira classe, não servir refeições, não ter assentos marcados. Isso permitiu que eles fossem excelentes em outra coisa: voos rápidos, baratos e ponto a ponto. E a falta dessas escolhas, a falta de foco, tem um custo que nem sempre aparece na planilha financeira, mas que é gigantesco. Eu consigo pensar em alguns. Manda. Primeiro, o custo de troca de contexto. A quantidade de energia e tempo que uma equipe perde ao pular de um projeto sobre logística para um sobre saúde, sem nunca conseguir aprofundar em nada. Um custo enorme e invisível. Outro é o custo da mediocridade. É muito mais valioso e lucrativo ser conhecido como a melhor empresa do mundo em uma coisa muito específica do que ser apenas ok em 10 coisas diferentes. Total. A excelência cria valor de verdade. A mediocridade compete por preço. E, por fim, o custo da exaustão. Equipes que não têm prioridades claras, que são cobradas por tudo ao mesmo tempo, entram em burnout. A clareza é um antídoto para a exaustão. Sem dúvida. Por isso que a coragem de um líder em dizer não para uma oportunidade que parece boa, mas que desvia do foco, é talvez a sua ferramenta mais poderosa. Mas isso é muito difícil na prática, né? É a tensão diária. Como um líder convence a equipe de vendas a dizer não a um projeto grande que bateria a meta do mês, mas que foge da estratégia? A pressão do curto prazo quase sempre vence. Essa é a tensão diária da liderança estratégica. Não existe uma resposta fácil, mas a melhor ferramenta é ter a lógica tão clara e bem comunicada que a própria equipe entende o porquê do não. Ah, boa! Não é um não arbitrário do chefe. É um não a isso para podermos dizer um sim ainda maior para aquilo que realmente importa. É mostrar que esse sacrifício de curto prazo está construindo um futuro onde a empresa não vai mais precisar brigar por qualquer projeto. Certo. Então, temos o diagnóstico honesto e as escolhas difíceis. Mas e na segunda-feira de manhã? Como isso vira uma tarefa no sistema de alguém? Como a gente constrói a ponte entre a ideia e a execução? A melhor forma de fazer isso é com uma estrutura simples, um passo a passo lógico que conecta tudo. Começa, como dissemos, com o diagnóstico, que identifica o desafio central. Ok. O passo seguinte é definir a direção, que podemos chamar de política orientadora. É a sua abordagem geral para lidar com o desafio. É a tese. Por exemplo, para sair da briga por preço, nossa abordagem será parar de competir por projetos genéricos e focar em nos tornar a autoridade máxima no nicho X. E a partir dessa direção, a gente define as escolhas,
que é onde a renúncia fica explícita, o que a gente não vai mais fazer. Isso. E por último, essa direção se desdobra em 2 ou 3 prioridades estratégicas. E aqui a palavra prioridade tem que ser levada a sério, né? Se tudo é prioridade, nada é. Nada é. São os 2 ou 3 objetivos de alto nível, concretos e mensuráveis, que vão nos levar naquela direção. Vamos pegar o exemplo daquela empresa de software customizado. O diagnóstico foi: estamos presos no meio do caminho. Não somos baratos como as fábricas de software, nem super especializados como as consultorias de nicho. Nossas margens estão caindo. Certo. A direção, a política, poderia ser: vamos evoluir de um faz-tudo para uma empresa de produto-serviço focada em resolver um problema caríssimo de logística para empresas de médio porte. Isso é uma tese, uma aposta. Exato. E a partir daí, a escolha, a renúncia, fica óbvia e precisa ser dita em voz alta. Vamos ativamente dizer não a novos projetos de outros setores, mesmo que pareçam lucrativos no curto prazo. Difícil, mas necessário. E as prioridades estratégicas poderiam ser: 1. Desenvolver e lançar a versão 1.0 da nossa nova plataforma de logística até o fim do semestre. 2. Adquirir os nossos primeiros 3 clientes pagantes para a nova plataforma. De repente, todo mundo na empresa sabe para onde o navio está indo. Gosto da ideia de ter um caminho claro. E para conectar isso ao dia a dia, a execução de verdade, existe uma metáfora que eu acho muito poderosa, a da ponte estratégica. Gosto dessa. Se a gente imaginar que a visão de longo prazo, onde queremos chegar, está do outro lado de um rio, A estratégia seria a planta da ponte, o design geral. As prioridades trimestrais, como essa de lançar a V1.0, são os grandes pilares de sustentação da ponte. certo? As metas mensais são as vigas de aço que conectam esses pilares. E as ações semanais, as tarefas de cada um, são os tijolos e parafusos que, um a um, constroem a ponte. É genial, porque mostra que a tarefa de hoje, tipo, codificar o módulo de login, não é só uma tarefa, ela tem um propósito. Ela é um parafuso que prende uma viga que se apoia num pilar. Que faz parte do projeto para cruzar o rio. Isso dá sentido ao trabalho. Sem essa ponte, a visão é só um sonho do outro lado da margem, e a execução é só um monte de gente ocupada na margem de cá. E essa ponte precisa de manutenção constante. A estratégia não é algo que se define uma vez por ano e se coloca na gaveta. Ela vive ou morre na avalanche de decisões do dia a dia. Essa metáfora da ponte é ótima, mas me parece que ela pode desmoronar com 1000 pequenas decisões erradas no dia a dia, não? Pequenos desvios que vão enfraquecendo a estrutura. Exatamente. A estratégia se manifesta nas pequenas escolhas. A pergunta filtro que um líder deveria ter na cabeça o tempo todo é: essa decisão que estou prestes a tomar nos aproxima ou nos afasta do outro lado do rio? Ela fortalece ou enfraquece a nossa ponte? A estratégia vira uma bússola. E existem muitas decisões que parecem puramente operacionais, mas que têm um impacto estratégico gigantesco. Por exemplo, o gerente de vendas que aprova um grande desconto para fechar um negócio e bater a meta do mês. Clássico. Uma superfície é uma decisão de vendas. Mas se a estratégia da empresa é se posicionar como uma marca premium, cada desconto é uma martelada na fundação dessa ponte. Você está comunicando ao mercado que seu preço é negociável, que seu valor não é tão firme assim. Boa. Uma decisão aparentemente pequena que sabota a direção maior. Outro exemplo, a decisão de contratar. Contratar um profissional generalista, pau para toda a obra, versus um especialista profundo em um nicho. Mas se a sua estratégia é dominar aquele nicho, o especialista aprofunda sua vantagem competitiva, enquanto o generalista a dilui. É uma microdecisão com consequências macroestratégicas. Por isso é tão importante conhecer as armadilhas, né? Os erros mais comuns que fazem essas pontes desabarem. O primeiro, e talvez o mais comum, são as estratégias genéricas. São aquelas frases bonitas que não dizem nada. Ser o melhor, focar na excelência, acelerar o crescimento. Isso não é estratégia, é fumaça. Exato. Se a meta é ser o melhor, a pergunta imediata é: melhor em quê? Para qual cliente? E medido como? A segunda armadilha é a falta de trade-offs.
a que poderíamos chamar de estratégia do E. É quando a empresa quer ser tudo ao mesmo tempo. Queremos ser os mais inovadores e os mais baratos. Queremos atender grandes corporações e pequenas startups. E não funciona. Uma estratégia de verdade é a estratégia do ou. Você escolhe ser excelente nisso ou naquilo. É a escolha que cria o valor. E tem mais alguma? Tem sim, e é perigosíssima. As estratégias baseadas em desejo. São planos que são formulados com base no que a liderança gostaria que fosse verdade e não num diagnóstico honesto da realidade. É o líder que diz, nosso mercado vai dobrar ano que vem, quando todos os sinais mostram estagnação. É o equivalente a ignorar os exames médicos e prescrever um tratamento baseado em pensamento positivo. A realidade sempre vence no final. Fazendo uma recapitulação, fica muito claro que estratégia não é um documento, não é um evento anual, é uma lógica viva, um jeito de pensar e tomar decisões. Isso mesmo. Começa com a coragem de fazer um diagnóstico honesto, mesmo que ele doa. Continua com a disciplina de fazer escolhas claras, especialmente sobre o que não fazer. E se materializa através de uma estrutura coerente, como a ponte estratégica, que conecta a visão às tarefas diárias. A síntese final é essa. O objetivo não é ter um plano estratégico perfeito e estático guardado num arquivo. O objetivo é construir uma organização estratégica. Gostei do termo. Uma organização que tem um músculo de diagnóstico e adaptação mais forte e rápido que o da concorrência. Uma organização onde a clareza e o foco não são slogans na parede, mas sim a sua maior e mais sustentável vantagem competitiva. E para fechar, fica aqui um pensamento para quem está nos ouvindo refletir. Olhando para a sua última semana de trabalho, qual foi aquela decisão aparentemente pequena e operacional que, na verdade, teve um maior peso estratégico? Essa decisão ajudou a colocar mais um tijolo na sua ponte, reforçando a direção desejada, ou foi um pequeno desvio que, somado a tantos outros, pode estar tirando a sua organização do curso?